Olá, tudo bem? Aqui é o Márcio Luziano, sou o criador do Log na Rota do Frete, um canal que tem como proposta aí conversar diretamente com pequenos transportadores, motoristas autônomos, uma parte do segmento aí que está de certa forma desamparada em relação aí a estruturação da gestão das operações rodoviárias, né? E também, claro, qualquer outra pessoa interessada aí, o assunto aqui ele é pertinente a grandes transportadores, a grandes embarcadores, profissionais de logística, então todo mundo é convidado aí a participar junto com a gente desse debate que a gente está propondo aí. Hoje eu tenho como proposta falar um pouquinho aqui sobre o custos de transporte no Brasil, né? Então, qual que é a nosso objetivo aqui? Compreender a importância do transporte rodoviário na economia do nosso país, entender a diferença entre custo fixo, custo variável, custo direto e custo indireto, né? Esse é o nosso objetivo de hoje, uma agenda extremamente importante que vai ser aprofundada nos próximos dias aí. Principais modais de transporte que nós temos no Brasil, 61% da nossa carga é movimentada pelo meio rodoviário, né? Nós temos uma malha rodoviária gigantesca no Brasil. 20% está destinado aí à movimentação ferroviária, sendo que grande parte desse volume ele se concentra em poucos produtos, né? Isso é importante ressaltar que grande parte desse volume ele está aí em minério de ferro e nos produtos agrícolas, grande parte está principalmente nesses dois produtos, mas nós temos outros sim, né? Nós temos aí alguma experiência com carga containerizada, né? Aí carga em container você vai ter vários tipos de produtos sendo transportado pela ferrovia. Você abre um pouco mais o leque. Temos o segmento de produto florestal, né? Madeira sendo transportada na ferrovia. Isso já foi muito feito no passado. Aí temos 13% das cargas pelo hidroviário, e aí no hidroviário aqui nós temos também muita carga de carga agrícola e do agronegócio enchendo esse hidroviário aí, mas também temos algumas outras cargas, principalmente lá no Amazonas, né? Nós temos tudo que sai da Zona Franca de Manaus, ou grande parte do que sai da Zona Franca de Manaus atravessa o rio, através de barcaças, né? Então isso é considerado hidroviário. Temos o aeroviário com 4% e o duto viário com 2%, principalmente aí os combustíveis que ocupam esse meio de transporte aí, o duto viário, né? Agora, os principais custos e conceito dos mesmos, né? Os custos podem ser fixos, variáveis, diretos ou indiretos. Ele pode ser fixo e direto ou fixo e indireto. Pode ser variável direto ou variável indireto. Vamos destrinchá-los aqui. O que é um custo fixo? Ele não varia em função da produção, né, do que está sendo movimentado ou produzido. Então ele é fixo, né? Por exemplo, você tem uma conta de aluguel, né? Você tem que pagar a conta de aluguel. Ele é fixo, todo mês você tem que pagar aquele valor. Né? O variável vai variar conforme a quantidade produzida. Então o diesel, por exemplo, é um custo variável. Se você rodar o caminhão, você gasta o diesel, né? Por isso, chamado de custo variável. O custo direto, ele está ligado diretamente à produção. Né? No caso do veículo, de novo, o diesel ele é direto, porque ele está diretamente ligado ao veículo, né? Você deu partida no caminhão, gastou o diesel, né? O indireto ele está ligado indiretamente à produção. Ele não é direto, ele é indireto. Por exemplo, um software de rastreamento de veículo. Ele não rastreia só um veículo, ele rastreia todos os veículos, né? Ele está indiretamente, ele está no administrativo da operação. A pessoa que está fazendo esse monitoramento, ela é indireta porque ela não está diretamente ali no veículo. Pode dar uma discussãozinha ali, um ou outro item, mas conceitualmente é o que não está ligado diretamente ao veículo, certo?
Então, alguns exemplos aqui, né? O custo fixo. Depreciação do veículo. O que que é depreciação? A depreciação lá na contabilidade, isso é considerado uma despesa, né? Que é um item que não é que você faz um cheque para alguém, mas você teve esse gasto indireto ali, né? Assim, vamos dizer, diretamente dizendo, que ele não. Se você comprou um caminhão por R$ 1 milhão, você não fez nada e no ano seguinte ele já valia 800 mil, por exemplo. Isso tudo é um exemplo, tá, gente? Ele desvalorizou 200 mil de um ano para o outro. Então, esses 200 mil você pode e deve apropriá-lo ali mês a mês no seu custo, né? Que ao final de 12 meses ali o valor do seu caminhão não vai ser o mesmo que era no início dele, anteriormente. A parte que é fixa do salário do motorista também é um custo fixo, né? Você tem ali um motorista registrado com o salário do sindicato, então essa parte é fixo. Dependendo do caminhão rodar ou não, você tem que pagar esse salário para o motorista. O aluguel da empresa, né? Se você tem uma transportadora instalada ali, o contador, tudo isso é fixo. Como exemplos de custo variável, o custo com combustível, o custo com pneu, né? Esses variam conforme o veículo estiver rodando ou não. Os custos que são direto, o pedágio, né? Se o caminhão rodou, o custo é diretamente ligado ao veículo. E não existe assim, o pedágio ele está anexado à placa daquele veículo, né? Então ele é diretamente ligado àquele veículo. Não existe você compartilhar esse custo com mais nada, ele é diretamente naquele veículo. Todos os custos fixos e variáveis que são ligados diretamente ao veículo também são considerados custo direto, né? Por exemplo, a depreciação do veículo é um custo fixo direto. O custo do diesel daquele caminhão ou o custo do pneu daquele caminhão é um custo variável diretamente ligado àquele veículo. Os custos indiretos são os custos administrativos, né? O que é o custo da gestão da empresa, o salário de contador, o gestor da empresa, o aluguel do imóvel, se você tem uma garagem para deixar os veículos, eles são indiretos. Um software de gestão, um software para emitir os conhecimentos de transporte, MDFE, eles são indiretos, correto? Tudo bem até aqui? Agora vamos falar um pouco qual o percentual desses custos na nossa matriz. Isso aqui também é uma média, não é uma regra geral, mas é só para a gente abrir os nossos olhos aqui para entender como que eles funcionam. 70% dos custos são direto. 70% dos custos de uma transportadora são custo direto. De certa forma, isso é bom enxergar isso, que assim, você não tem tanta coisa que não está ligada diretamente à operação. O que você tem é custo direto na operação. E desses custos, desses 70%, 45% deles são variáveis e 25% deles são fixos, né? Então, 25% do seu custo não tem como você fugir, ele vai existir e você vai ter que pagá-lo, e 45% não é que você vai fugir dele, mas ele vai variar somente, só vai existir somente quando seu veículo estiver em movimento. E aí, abrindo um pouco mais o leque, para a gente compartilhar com vocês aqui, como que são distribuídos esses custos diretos de um veículo, né? Entre 40 e 45, talvez até 50% do seu custo vai estar ligado a combustível. Raramente você vai sair disso, né? Antigamente, a gente tinha ali, eu não estava na boleia, mas eu estava no meio, né? Eu já estava no meio e a gente ouvia ali os motoristas falando assim, é, quanto você está pagando no frete? Aí o camarada falava, eu pago R$ 3.000. Aí o motorista ia lá e fazia uma conta. Qual que é a distância? Quanto que meu caminhão consome? Quanto que é o litro do diesel? Eu gastei R$ 1.000 de diesel. Então, se eu gastei R$ 1.000 de diesel, eu multiplico por 3, dá 3.000. Então o frete tá bom, dá para eu ir. Cuidado, gente. Isso aí hoje não existe mais, né? Você tem aí casos que o diesel pode ultrapassar até 50%
do custo da operação. Vai depender de onde é que você está rodando, qual o tipo de carga que você está transportando, da distância, né? Tem algumas variáveis ali que tem que ser analisadas uma a uma, mas entre 40% e 45% isso aí é corriqueiro acontecer. 10% dos custos hoje, eles estão ligados ao pneu. Em torno de 10% ali é custo com pneu. 5% alimentação e diária. 15% é pedágio. E 20% é manutenção. Claro que isso aqui vai variar também, se o caminhão for mais novo, se o caminhão for mais velho, modelo do caminhão. Tem alguns caminhões que o gasto de manutenção é muito mais alto ou muito menor. Se o caminhão for novo, o custo de manutenção é menor, né? Então, mas isso aqui é só para fazer uma primeira análise, para a gente enxergar como compõe os custos de um veículo. E outros 10% são outros itens ali, que são, eles individualmente são menores, né? Quais são as estratégias que a gente pode utilizar para reduzir o custo? Otimização de rotas, né? Tem uma coisa que assim, ela gera uma discussão um pouco maior, que até eu mudei o termo ali, e aí vocês me perdoam eu ter que usar uma expressão em inglês, backhaul, né? Essa é uma expressão em inglês que não é exatamente o frete retorno, mas é você procurar andar com o veículo sempre cheio. Porque a gente às vezes vê assim, tem uma operação que está pagando de Sorriso para Santos, o cara está pagando uma fortuna de dinheiro. Só que eu chego em Santos, eu não consigo voltar carregado. Eu não consigo pegar um fertilizante. Eu não consigo carregar esse caminhão. Aí eu estou 2.000 quilômetros, 2.500 quilômetros de distância do ponto que eu carreguei. Eu vou andar tudo isso vazio para pegar um frete? Será que a minha descida pagou a minha volta? Será que eu descer de Sorriso para Santos com essa carga foi compensatório para eu voltar vazio, né? Então eu tenho que buscar ali voltar com esse caminhão vazio. Se eu fizer isso aqui, eu posso ter ali reduzir até 30% dos meus custos. Manutenção preventiva, reduzir parada inesperada, né? Então pode me economizar ali 25% dos meus custos. Por quê? Eu não sei quando o caminhão vai parar. Se eu estou só abusando do veículo, aí eu estou postergando, aí quando o caminhão para, quanto custa esse caminhão parado? Qual é o custo de ter um veículo parado? Não hoje, mas nós vamos fazer essa análise mais para frente. Quanto é um dia de um caminhão parado? Negociação de insumos, né? Comprar diesel melhor, peças, pneus, lubrificante, pode me trazer aí até 20% de redução no custo. Aí você vai me falar assim: mas eu não tenho como negociar porque só tenho um veículo. Então tem que procurar uma forma de fazer isso junto com outros, para você juntar uma quantidade maior de negociadores para sentarem com um posto de combustível, comprar direto, colocar um tanque na sua transportadora, na sua cooperativa, né? Isso pode trazer ali até 20% de redução. Pensa bem, gente. É muita coisa. Investimento em tecnologia, telemetria e rastreador, né? Não andar fora da rota, analisar o que o veículo onde que ele está gastando mais ou menos, se houve aceleração inadequada. E isso aí, gente, nós somos humanos, por mais que exista tecnologia, ainda tem a intervenção humana, né? Então, se eu tenho uma telemetria para me ajudar a orientar a forma que eu dirijo, eu posso tirar proveito disso, né? Por que não usar aí, olhar para esses 15% de redução de custo que a telemetria pode me trazer? E a capacitação do motorista, né? O motorista bem treinado, ele pode trazer resultado melhor. Aí a gente traz aqui um conceito de master drive, né? Algumas transportadoras usam isso, ou então chama de outro termo. É um motorista referência, é um motorista que fala, olha, nessa rota aí de Sinop para Miritituba tem um motorista que faz uma média de 1,9 e os outros estão fazendo 1,5. O que eu preciso sair de fazer para sair de 1,5 para ir para 1,9 de consumo de diesel, né? O que o motorista está fazendo errado? Se é que ele está fazendo alguma coisa de errado, porque pode ser o caminhão que está com problema, né?
O Master Drive pode te ajudar a identificar esse tipo de problema. Certo, gente? A gente vai encerrando por aqui hoje, né? Deixa aqui meus contatos, né? Tá aí o meu nome, meu e-mail, marcio@llog.com.br. Estou aqui em Uberlândia, no bairro Cidade Jardim. Você pode me encontrar pelo telefone 34 99123 9797 ou o telefone fixo 34 3214 2095. Nas redes sociais, llog_ud. Você vai me encontrar no Instagram, no Facebook, no YouTube e no TikTok também. Esse vídeo vai ser compartilhado em todas essas redes. Espero poder compartilhar com vocês mais informação nos próximos dias e criarmos aí um ambiente para debate, ok? Tenham todos sucesso em suas carreiras e em suas vidas. Um abraço.